Renan, são vários pontos aqui para a gente conversar hoje, mas vou começar, né? Super quarta final, temos aí decisões de políticas monetárias, praticamente as decisões, né? Acho que não haverá nenhuma surpresa, todo mundo está de olho, principalmente em relação ao comunicado, tanto do Federal Reserve quanto aqui do Banco Central Brasileiro. Eu queria entender também um pouco das suas expectativas em relação a estes comunicados, como que deve seguir a política monetária, inclusive aqui do Brasil e a dos Estados Unidos, na sua visão. Sim, bom, é sabido, né, consenso de mercado, que o Federal Reserve deve elevar a taxa de juros em 0,25%, até porque agora foi colocado um tempero, né, no panorama, que foi justamente ali os indícios de crise, de uma possível crise bancária nos Estados Unidos, que vem acometendo ali o mercado a partir de fevereiro. Então agora você tem basicamente o mesmo instrumento, mas com duas funções, né? Então você precisa utilizar da taxa de juros para promover o controle inflacionário, ao mesmo tempo você precisa ter a dose correta ali para manter o mercado financeiro, em especial o sistema financeiro bancário saudável. Então, é claro que ficou bem claro que essa elevação da taxa de juros acabou por gerar alguns efeitos colaterais que acabaram afetando os estoques, né, de ativos de algumas instituições financeiras, principalmente aqueles bancos regionais, chamados regionais. Então, agora com esse último evento que nós tivemos né, nesse último final de semana, então fica mais claro que o Federal Reserve deve promover assim, uma atitude um tanto mais cautelosa nesse aspecto, promovendo uma última elevação na taxa de juros. Ao mesmo tempo, a gente tem realmente, né, a economia bastante resiliente, indicando uma possível recessão técnica e não uma recessão severa como era previsto inicialmente. E essa recessão, ela deve, pelo que parece, é uma recessão induzida, né, sob controle. Então, parece que então esse ciclo de alta ali, ele se encerra agora nessa reunião de hoje, e é claro que vamos ficar atento ao discurso, né, do Jerome Powell ao final, para que a gente tenha ali um viés mais adequado. Com relação ao Brasil também, é consenso da manutenção da taxa de juros, até porque a gente percebe as preocupações com relação ao núcleo da inflação. Então você tem ali alguns indicadores de inflação arrefecendo, ao mesmo tempo você tem o núcleo da inflação, tirando as dessazonalidades ali, que ainda preocupa. Isso é um fenômeno global, você tem arrefecimento da atividade, arrefecimento da inflação, mas o núcleo da inflação, ela sobe meio que sincronizado nas principais economias globais. Então, isso é um sinal de alerta, incomoda um pouco e há de ter essa cautela. Afora isso também, a gente tem preocupações com relação ao arcabouço fiscal. Foi apresentado um arcabouço fiscal, ele tem as suas fragilidades já identificadas, só que ele promove, ele se propõe a promoção de um controle da política fiscal mais de longo prazo, quer dizer, há um adiamento, né, da velocidade do equilíbrio das contas. Então há uma deterioração para depois lá na frente, se tudo der certo, né, vamos combinar com o inimigo, então aí você tem realmente o retorno de um certo equilíbrio fiscal, o risco elevado, o mercado ressente esses últimos dias recente. Ao mesmo tempo, a gente observando a taxa de juros no Brasil, né, a curva futuro, a gente tem uma curva ainda negativa, a curva ela se deslocou para baixo aí no último mês, tivemos vários eventos, vários deslocamentos. A gente está trabalhando na mínima ali, se a gente olhar o histórico das curvas do último mês, principalmente,
o que mostra que o mercado tem a certeza que a taxa de juros deve começar a arrefecer a partir do segundo semestre, talvez levando a Selic ali para o patamar de 12,50, o que é uma taxa ainda muito elevada. Então, ao mesmo tempo que você, né, também tem ali a estabilização da taxa e uma queda moderada, é sabido que ainda é uma taxa que traz bastante restrição da atividade econômica. E isso onera a economia, prejudica. Nós temos questões, por exemplo, relacionadas à inadimplência, que também está bem ruim, né? Está em patamares históricos bem ruins, principalmente os da pessoa física, o endividamento da família. Então, essa taxa de juros, ela indica, né, um início de um início ali da queda da taxa de juros, contudo, não atende às expectativas de crescimento que se esperava.